Olá, queridas, a paz, tudo bem? Estamos mais uma vez reunidas para fazer o estudo da querida revista Vida Cristã. O poder dos joelhos que se dobram. Esse estudo excelente feito pelo querido pastor Sandro. Vamos lá então, a gente recomenda que você estude esse capítulo 6 do livro de Daniel, ok? Faça uma leitura bem devagar, minuciosa desse capítulo. Então, esse famoso profeta judeu, Daniel, que foi cativo da sua terra de Judá, o Reino do Sul, ele foi cativo, ele tinha por volta de uns 12, 17 anos, mas agora o cenário que a gente está estudando aqui, desse capítulo 6, Daniel já está um idoso, Daniel está com cerca de 60 anos. E a gente vê algumas lições muito importantes. O rei Dario, então, confia a Daniel algumas questões muito importantes, como ser supervisor desses 120 príncipes que estavam reinando, liderando ali esse novo reino. A Babilônia tinha caído, agora o reino medo-persa está estabelecendo o seu reinado. Daniel tinha esse espírito excelente. Daniel havia demonstrado total excelência na sua liderança e também em todo o seu viver. O cenário é de completa paz e tranquilidade. Mas, na verdade, não era isso que estava acontecendo. Começa ali uma grande tempestade na vida de Daniel. E tem algumas lições importantes para a gente, e é isso que a gente vai ver. Então, o pastor Sandro coloca aqui para a gente o primeiro capítulo, o primeiro ponto, que é preciso escolher a fidelidade e não a corrupção. Daniel 6,4 vai dizer: diante disso, os supervisores e os príncipes procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Daniel, ele não deixa se corromper com toda aquela liderança que estava em volta dele. Daniel em nenhum momento deixou o seu coração, e a gente vê isso mais uma vez, porque os capítulos anteriores desse livro mostram que em todo tempo ele se manteve fiel ao Senhor. Então Daniel aqui, ele não permite que a corrupção possa inundar a vida dele. Isso não é muito diferente dos nossos dias, não é, irmãs? A corrupção faz com que demonstre o lado mais sombrio das pessoas. Alguém já disse que quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, existem pessoas que se corrompem por estar em alguma posição. Mas não foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel manteve o seu coração incorruptível. Mas existe uma corrupção que pode acontecer no nosso coração. A murmuração, ela revela a corrupção do coração. Então, a murmuração, ela pode fazer com que o nosso coração se corrompa. O descontentamento pode nos afastar do Senhor. E a murmuração é um pecado. Ela faz com que o nosso coração fique cheio de tantas outras coisas, tão corrupto, e que pode nos afastar do Senhor. Então, como anda a excelência da sua oração? Será que ela está cheia de gratidão? Ou mais parece uma lista de supermercado de tantos pedidos, com tantas coisas para serem pedidas ao Senhor. E o segundo ponto, então, é possível manter-se fiel em meio às intrigas. Daniel 6, do 5 ao 10. Vamos ler o versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Daniel, mais uma vez, mantém-se fiel. O decreto do rei, então, ele começa a ser revogado. Ele começa, então, a ser planejado. Aqueles homens tentam achar alguma falta em Daniel e não acham, porque ele se mantém fiel ao Senhor. A reputação, o caráter de Daniel é questionado. E ele sai aprovado nesse episódio. E a pergunta é: como você lida com as acusações e as intrigas que fazem ao seu respeito? Pastor Hernandes Dias Lopes diz assim: cuida da tua piedade, que Deus cuida da tua reputação. Cuida da tua piedade, que Deus cuida da tua reputação.
Você tem cuidado da tua piedade? Qual tem sido o tempo que você tem dedicado à sua vida devocional? Será que você tem dado as primícias, dos seus dias ao Senhor, ou tem dado o final, quando a gente está muito cansado? Então, no final do dia, talvez você não tenha aquela essência mesmo de tanta disposição de buscar o Senhor. Então, como tem andado a sua vida devocional? A gente pode olhar para a história de grandes avivalistas e ver que eles conseguiram manter uma vida de oração diária. Eles dedicavam as primeiras horas do seu dia, cerca de 1 hora. E com isso, as suas vidas foram transformadas e também a vida de tantas nações. A gente vê mulheres que são envolvidas em vários movimentos de oração e elas se dedicam a isso. A gente tem o grande exemplo do Desperta Débora, as mães que clamam, que derramam o seu coração diante de Deus pelos seus filhos. E a gente vê resultados, porque há poder na oração. Então, você tem cuidado da tua piedade, da tua devocional? Existe uma frase, alguém já disse, que nos últimos dias a internet, o Facebook vai mostrar para a gente que tinha-se muito tempo para se dedicar ao Senhor e se não se dedicava. Então, será que a tecnologia, todo esse mundo digital tem afastado você do Senhor? Então, cuida da tua piedade, cuida do seu momento com o Senhor. Isso é uma riqueza para você e também para a sua família. E com isso, você vai saber lidar melhor com as intrigas e acusações, como aconteceu aqui com Daniel. Ele se afastou, mais uma vez foi dedicar-se à oração, 3 vezes ao dia, e assim saiu vitorioso. Terceiro ponto, é possível manter-se fiel em meio aos maiores perigos. Daniel 6:10, diz assim as Escrituras: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O decreto foi homologado. Não havia nada que podia reverter aquilo. Existia, mais uma vez ali, uma forte decisão contrária para destruir Daniel. Existe esse tempo também, muito medo, muitos perigos nos assolando. A gente sabe do medo que tem apavorado algumas mulheres que têm tido problemas sérios nas suas vidas emocionais. E eu pergunto para você, será que você já experimentou também esse poder da oração que vence o medo? A oração, queridas, e você já com certeza teve essa experiência, é algo sobrenatural. E é importante a gente reforçar de que esse pensamento de que a gente ora a um Deus que está muito lá em cima e a gente às vezes se encontra muito aqui embaixo, muito distante dele. Mas no nosso cérebro, no sistema límbico, a gente percebe que acontece muita coisa quando a gente ora. A ciência já provou isso. Quando a gente ora, é certo que todo o nosso corpo, e principalmente o nosso cérebro, ele se conecta ao Senhor, ele se conecta com o Criador. E com isso, traz para nós um sentimento de pertencimento, melhorando até a nossa autoestima. Um bem-estar. Saber que estar falando com um amigo, a sensação é essa, como se você estivesse sentado falando com um grande amigo seu. E essa é a relação que temos que ter com o Senhor, uma relação de amigo verdadeiramente, ok? Então a gente precisa entender quais são os medos que têm andado assolando o nosso coração. Quem se fortalece em Deus no dia bom, permanece inabalável em Deus no dia mau. Então, se fortaleça nos seus dias, para que quando vier os dias tenebrosos, você possa estar fortalecida. E o último ponto, muitas vezes o silêncio é a resposta de Deus. Daniel 6:11. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Eles comprovaram que Daniel não tinha largado o seu Deus. Ele estava ali debaixo de um decreto, mas mesmo assim, ele provou
que o Senhor poderia fazer algo ali, restava a ele somente a orar. Então, Daniel foi entregue ao rei. E o rei, ele não conseguiu, de certa forma, ou de todas as formas, voltar atrás naquele decreto. Parece-me que o rei amava muito Daniel, mas mesmo assim ele não pôde revogar-lhe. E com isso, a gente vê que Daniel foi para aquela cova. E o Senhor não livrou antes, o Senhor trouxe o livramento durante o processo. Assim também é na nossa vida. O Senhor, ele muitas vezes traz um silêncio. E a pergunta é, como você lida bem com o silêncio de Deus? Deus faz silêncio e estará em silêncio até que você ouça. Qual tem sido o silêncio do Senhor na sua vida? Talvez tantos pedidos, tantos desejos que você tem apresentado diante do Senhor, e o que você tem ouvido é um completo silêncio. Mas o Senhor, ele está fazendo, assim como estava fazendo com Daniel. Daniel não sabia que o Senhor iria enviar um anjo, que o Senhor ia mudar o recurso de todas as coisas. Então a gente vê que na tempestade da vida, a gente vê essas oportunidades de banquetes de adoração, banquetes de completo testemunho para as outras pessoas também. Romanos 5,34, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5,34. Que a sua experiência possa produzir uma vida de mais busca ao Senhor. Que você seja abençoado. E duas perguntas, então, que fica para você meditar nesse estudo é o que Deus falou comigo e o que você vai fazer a respeito. O que Deus falou com você nesses poucos minutos? E o que você vai fazer a respeito? O que hoje você precisa fazer como resposta prática a esse ensinamento do Senhor? Obrigada, fique com Jesus.